E aí galera, tudo certo com vocês? Quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Agora para uma informação, né rapaziada, que pode ter pego alguns de surpresa sobre essa renovação de contrato do Rodrigo Bentancur pelo Tottenham. Eu falando por mim também, da minha parte como torcedor, eu não esperava por isso realmente. E assim, cara, me chama muita atenção porque nesse momento eu não consigo identificar qual é o grau de importância do Bentancur nesse nosso time, sabe? Ele tá como titular nesses últimos jogos, a gente pode dizer dessa maneira. Só que, cara, eu não sei dizer se é um acerto essa renovação ou se não faz muito sentido, porque assim, tem uns que gostam do Bentancur, tem outros que não gostam do jogador. E tem uma parcela que acredita que o tempo dele do Tottenham já deu, sabe? E eu tendo a acreditar mais nessa terceira hipótese. Que acho que o tempo dele aqui já deu, sabe? Pronto, agora quem gosta do jogador vai vir com hate aqui em cima de mim. Mas, cara, é porque assim, o Bentancur ele tá aqui com a gente faz 3 anos, né? 3 temporadas, 4 temporadas. Ele chegou na metade da temporada 21-22, se eu não me engano. E ele foi um dos pilares do Tottenham por um certo momento. Mas ele foi um dos pilares na época do Antônio Conte. O Bentancur ele é uma contratação do Antônio Conte. E assim, o melhor momento que ele viveu na sua carreira foi sobre o comando desse treinador. O que é normal. O que é normal. E por que o Bentancur foi um jogador tão impactante num passado não tão distante? E hoje em dia ele parece que é só mais um ali no nosso elenco, né, rapaziada? É porque assim, se você para pra ver, o Bentancur ele é um volante que foi contratado aqui para formar uma dupla de volantes com o Højbjerg naquela época ainda, e os dois se completavam, os dois jogavam muito bem. Mas por que jogavam bem? Por que o Bentancur era tão importante? Porque, cara, você tinha um técnico ali que priorizava o sistema defensivo. E o Bentancur ele não era nem tão volante marcador assim, porque naquela época a gente jogava no 3-4-3. Os dois volantes eram Højbjerg e Bentancur. E um ali meio que tinha que ser o meio campo criativo, apesar que o Kane voltava um pouco para criar. Só que o Bentancur ele ocupava essa função, a função de meio campo mais criativo. E assim, ele tem qualidade, ele tem uma espécime de ser um 10? Claro que não. Só que ele era liberado no campo. Ele podia fazer o que ele quiser. Ele aparecia na meia pela direita, na meia pela esquerda, atacava o espaço, chegava na área para fazer gol. Por isso que fazia bastante gol na época do Antônio Conte. Só que agora, com os técnicos que aqui passaram, Postecoglou, agora o Thomas Frank, ele não tem essa liberdade que ele tinha. Por isso que talvez ele é um cara que não se destaque tanto ofensivamente como se destacava no passado. Só que a grande questão é que defensivamente, cara, ele não tá se destacando também. Até porque quando a gente fala, pô, sistema defensivo do Tottenham, ok, a gente cita mais o Palhinha e não cita o Bentancur. Essa que é a questão. Porque o Bentancur ofensivamente ele não tá bem e defensivamente ele não faz muita coisa. Apesar de hoje em dia ele ser um volante mais de contenção na nossa equipe, ele não consegue agregar o que ele agregava antes, sob o comando do Antônio Conte. E nisso, lógico, tática pode fazer diferença, estilo de jogo faz a diferença. O estilo mudou pra caramba, era um time defensivo quando ele se destacava, e hoje é um time mais ofensivo, que tem que ter mais qualidade, tem que trocar mais passe. Na época do Antônio Conte não existia isso. Ele podia chegar na área para finalizar e marcar os gols, né? Tanto que fez isso muito bem na temporada 22-23. Só que agora, cara, na minha opinião, ele é só mais um jogador ali do meio campo. Eu sou um cara que gosta do Bentancur, sempre gostei do futebol dele. Só que a verdade é que hoje em dia o futebol dele não prevalece como prevaleceu no passado, quando tinha o Antônio Conte aqui como treinador. Então assim, na minha opinião, o Bentancur hoje em dia ele não é melhor do que o Sar. Talvez ele seja um pouco melhor do que o Bergvall, mas a longo prazo o Bergvall vai se destacar, porque o Bergvall ainda não é um jogador pronto, mas quando se tornar um jogador mais pronto, ele pode facilmente pegar essa vaga do Bentancur também, como já pegou em alguns jogos.
Então, assim, entendo que, pô, você ter um jogador no elenco como o Bentancur é bacana. E até nesse momento ele é o titular da equipe. Mas eu não acho que deveria ser titular, cara. Eu acho que o Sarri já tinha que estar entrando no lugar dele pra formar essa dupla de zaga com... dupla de volante com Palhinha. Mas assim, o Thomas Frank aparentemente gosta muito do jogador. E foi uma renovação que com certeza a gente sente que teve o dedo dele ali. Mas é isso, cara. Essa é a minha opinião. Não sei se eu renovaria esse contrato. Não foi definido o tempo de contrato aqui que o Tottenham estendeu. Em breve vai ser divulgado, mas com certeza deve ser até 2029. Rondava informações que podia ser até 2030. Mas vamos ver, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é um vídeo mais para trazer uma questão que é o que eu sinto. Alguns torcedores sentem, outros já gostam dele, acham que ele é importante ainda para a equipe. Mas eu acho que é uma boa discussão, é um bom debate. Acho que vai ser legal abrir nosso leque de comunicação nesse vídeo. Então vocês deixem os comentários aí, rapaziada, como vocês estão com essa renovação do Bentancur. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!